Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para gravar esse vídeo para os irmãos acerca da palavra de Deus que nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 que nós estamos meditando. E gostaria de, junto com os irmãos na leitura, fazer aqui alguns comentários acerca do texto. E peço aos irmãos que me acompanhem na leitura desta feita no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 12, que nos diz assim: muitos sinais e maravilhas eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor vinham muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Irmãos, o texto que nós estamos lendo, para que possamos ter um entendimento acerca do que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias, é importante que nós tenhamos em mente o que aconteceu antes, desde o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos até aqui, neste capítulo 5. Fazendo um breve comentário acerca dos primeiros capítulos, Jesus havia ressurreto e ainda ficou com os discípulos durante 40 dias. E nesses 40 dias em que eles estavam com Jesus, o Senhor orientou eles acerca de diversos assuntos, e diversos mandamentos e ensinos foram passados para os seus discípulos. Mas uma coisa importante Jesus passou para eles, que foi: ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de autoridade e poder, através do Espírito Santo que seria enviado pelo Senhor Deus aos discípulos. Consequentemente, Jesus ele deixa claro que só a partir do momento em que eles recebessem o revestimento com o Espírito Santo, é que eles estariam autorizados a saírem e a pregar o Evangelho, porque ele assim disse, que depois então eles saíssem a pregar o Evangelho em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins do mundo. Por que receber primeiro o batismo com o Espírito Santo? Por que ser revestido com o Espírito Santo? Para que eles tivessem autoridade e poder para realizar a obra do Senhor. Os discípulos e apóstolos, quando Jesus aqui esteve, eram apenas companhia de Jesus. E todos eles estavam sendo orientados e recebiam todas as palavras do Senhor Jesus e guardavam em seus corações. Mas de uma certa forma, os discípulos estavam amparados e apoiados em Jesus, e por isso eles não experimentavam ainda o poder e a autoridade do nome do Senhor Jesus. Pois bem, recebendo o batismo com o Espírito Santo e sendo cheio do Espírito Santo, eles puderam começar a sentir que o poder de Jesus tinha autoridade e poder poderoso sobre o nome de Jesus. E os sinais que seguiriam após a ascensão de Jesus aos céus seria um sinal de que o Senhor Jesus estaria com eles por todo aquele tempo e até os dias em que ele viesse buscar a sua igreja.
portanto, até os nossos dias. Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus e ela está se aproximando cada vez mais em que se cumpre o Evangelho. Aqui nesse texto que nós lemos, os discípulos eram conhecidos e reverenciados por muitos sinais e maravilhas que eles realizavam no meio do povo, no nome do Senhor Jesus. Pois eles não realizavam nada em seu nome, eles não realizavam nada pelo poder que vinha das suas mãos, único e exclusivamente da parte deles, mas sim por intermédio do nome de Jesus. E Pedro deixa isso claro para todos que vinham até ele. E a coisa que mais me chama a atenção são 3 versículos. O versículo 13 que diz: todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. E por que faltava coragem para algumas pessoas pertencerem ao caminho que aqueles discípulos e apóstolos estavam pregando? Porque um sinal maravilhoso do poder de Deus acabara de acontecer no capítulo 4. Na verdade, no capítulo 5, no primeiro versículo, em que Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo, enganam ao Espírito Santo, porque apesar deles terem vendido uma propriedade e trago a oferta aos pés dos apóstolos, eles retevem parte daquilo que era o valor vendido pela propriedade. E fica claro aqui, no capítulo 5, ou nos seus primeiros versículos, que não foi por intermédio de pedidos que aqueles homens, que aquele casal vendeu essa propriedade. Fica claro que eles fizeram isso movido pelo Espírito Santo para ajudar a igreja que se formava naquele tempo. E fica claro e evidente que eles fizeram isso por querer aparecer, por querer se mostrar. E com isso, tentando enganar o Espírito Santo, retém parte do dinheiro referente à venda da propriedade. Consequência disso, os dois morrem, caindo aos pés dos apóstolos após mentirem ao Espírito Santo. O povo que estavam ao redor ficam atemorizados com aquilo e eles pensam em não fazer parte daquilo. Por quê? Porque os seus corações estavam ainda contaminados. Ainda havia muito temor, muita vontade de servir e acompanhar os apóstolos, mas eles não estavam preparados exatamente para aquilo. Mas no versículo 14 diz: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus e eram acrescentados à comunidade. Aqueles que estavam com um coração puro e voltados para fazer a vontade do Senhor, eles aceitavam seguir o Senhor Jesus junto com os apóstolos e praticar os ensinos dos apóstolos para crescimento da obra. Em um outro versículo, versículo 15, diz que a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Aqui, irmãos, é claro que Pedro não pregava que curava as pessoas. As pessoas criam que Pedro e os apóstolos tinham tanto poder e autoridade no nome do Senhor Jesus, como era provado pelas obras que eles faziam, que eles traziam os doentes, colocavam macas no meio do caminho de Pedro, para que ao menos a sombra passasse sobre eles, e a fé deles era tanta, e a operação do Espírito Santo de Deus era tanta, que eles se complementavam, e a obra de Deus crescia, porque o milagre acontecia, mas não por causa da sombra de Pedro, mas por causa do nome de Jesus e da atuação do Espírito Santo. Eu quero terminar este áudio dizendo: irmãos, hoje nós precisamos voltar ao Evangelho do primeiro amor. Precisamos voltar ao Evangelho dos apóstolos. Precisamos voltar a práticas da igreja primitiva e passar a anunciar o Evangelho com autoridade e poder no nome de Jesus,
para que os milagres possam de fato começarem a acontecer. Que o Senhor Jesus possa nos mover nesta manhã, neste dia, nesta tarde, e que o Senhor possa nos capacitar de autoridade no nome do Senhor Jesus. Amém.